Bom dia a todos e todas. Quero desejar boas-vindas à conferência de abertura do colóquio A Política, o Teatro e o Cinema, 70 anos de drama em cena, de Raymond Williams, que se inicia hoje e vai até quinta-feira. O colóquio celebra os 70 anos de publicação de uma das principais obras do crítico cultural britânico Raymond Williams, que compõe ao lado de outras uma investigação e interpretação da relação entre prática teatral, texto, performance e sociedade, capturando a alteração da própria ideia de cultura que emergiu a partir da coordenação entre lutas democráticas modernas, industrialização, urbanização e emergência de novas tecnologias das telecomunicações. A homenagem ela importa também para a gente porque é muito vinculada ao tipo de estudo da literatura que acontece aqui nesse departamento, né? Que investiga a relação entre produção cultural e sociedade, se diferenciando tanto de um formalismo que se finda em si mesmo e também de um estudo sociológico que considera a literatura e as produções culturais como uma ilustração, mas uma visão da literatura e da cultura como algo que produz e é produzida. Hoje a conferência de abertura será realizada pela professora Maria Elisa Sevasco e tem como título O Drama em uma Sociedade Dramatizada, que faz referência ao texto homônimo de Raymond Williams, publicado em 1974. A professora Maria Elisa Sevasco é professora de literatura de língua inglesa na Universidade de São Paulo e autora dos livros Para Ler Raymond Williams, de 2001, e 10 lições sobre os estudos culturais, de 2003. A fala da professora terá duração de 1 hora e após esse tempo abriremos para perguntas. Muito obrigada, Catarina. Bom, eu quero começar agradecendo o convite para falar do Raymond Williams em casa, né? Aqui na minha casa, que é o Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. E agora acabou de chegar aqui alguém para quem eu quero dedicar a minha palestra, que é o Moreira, para quem que é um cara que batalha, que é do engenho teatral e que batalha no drama, numa sociedade dramatizada. Então, essa é para você, amigo. Então, é assim. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar a minha exposição, não é uma conferência, é uma aula. Porque eu aprendi a trabalhar com cultura com Raymond Williams. Então, eu estou acostumada com esse tipo de abordagem, a abordagem informal, distanciada, onde uma pessoa douta fala para os outros, não faz parte desse movimento cultural, né? A gente acha, como diz o Raymond Williams naquele ensaio que todo mundo já leu, que é de 1958, Culture is ordinary. Eu falo em inglês não só para esnobar, que também é bom, né? Mas porque é difícil traduzir para o português, né? A cultura é ordinary em inglês, é o contrário de extraordinária. Quer dizer, não tem nada extraordinário na cultura, a cultura é onde a gente vive e respira. Então eu vou começar contando uma historinha que está no texto do Raymond Williams. Eu até trouxe cola, porque a história é tão boa que eu tenho medo de errar. Então ele diz que ele encontrou uma vez um crítico francês e que o crítico ficou conversando e ele era um conhecido crítico galês, né? Então ele disse, o crítico francês disse assim: a França, você sabe, é um péssimo romance burguês, um romance burguês ruim, né? Aí o Raymond diz assim: eu entendo o que ele quis dizer, porque realmente o enredo, as formas de ordenar a realidade, as formas de pensar continuam dentro dos parâmetros do romance burguês, né? Embora o romance burguês, como vocês sabem, começou lá no século XVIII. Então ele diz que assim, os modos de dramatização, de ficcionalização, que constituem convenções sociais e culturais. Presta atenção no Raymond Williams, gente. Sociais e culturais. Atuantes enquanto forma não apenas de interpretar, como também de organizar a realidade, são, como ele dizia, um romance burguês, né? Seus tipos humanos ainda fixos, mas perdendo suas convicções, suas ações humanas, suas disputas por bens e por posição social,
por carreiras e relações de ascensão profissional são ainda tão limitadas quanto antes, mas ainda não foram superadas na realidade pública interativa e na consciência pública. Então, o que ele está dizendo aí é que realmente as convenções e formas do romance burguês permanecem até hoje, né? Bom, hoje é uma palestra de 1974, né? Essa palestra do Drama and Dramatized Society, que nós vamos ler juntos durante essa hora, né? Ela é de 1974. E daí ele diz assim o seguinte, agora que eu acho legal. Eu respondi educadamente, é o Raymond Williams falando, né? Sim, sim, a Inglaterra também é um romance burguês ruim. E Nova York é um romance metropolitano ruim. Mas tem uma dificuldade, ou pelo menos eu, Raymond Williams, vejo como dificuldade. Você não pode devolver esses livros à biblioteca. Você tem que ficar com eles. Você tem que ler esses livros várias vezes. Aí diz o francês, mas de forma crítica, não é? Ele diz assim, mas ainda assim, lendo os mesmos livros. Né? Ele diz que é este o ponto em que nós estamos agora. Então, nessa minha fala, eu vou ler com vocês uma leitura do Raymond Williams, do drama. Então, o que ele escolhe ler nesse momento é o drama, né? É o drama como forma, e vocês vão ver que a noção de drama aí é muito expandida. Então, vamos lá? Então, o primeiro, eu não posso passar daqui. O primeiro passo é o óbvio, né? Eu vou fazer assim, passo 1, passo 2, sabe assim? Eu sou professora, nasci para dar aula. Passo 1 é o óbvio. Olha o óbvio aí, vocês estão lendo o óbvio? Eu odeio quando eu vou assistir conferência, o cara lê o que está escrito, porque eu estou lendo, né? Mas é irresistível. Nunca fomos uma sociedade com tantas atuações ou em que se assistem a tantas representações como nos dias de hoje. Alguém discorda? Nada, né? É impossível, óbvio, né? Isso significa que pela primeira vez a maioria da população tem acesso a um espetáculo dramático fora de ocasiões especiais ou de temporada. Ou seja, as pessoas não precisam ir ao teatro para se expor ao drama, né? Mas realmente inusitado, tão novo que é difícil ver a sua importância, é que não se trata de apenas de audiências para determinadas peças. O drama, sob novas formas, está inextricavelmente ligado ao ritmo da vida do dia a dia. Isso é parte do que eu chamo de uma sociedade dramatizada. É preciso que nos perguntemos, então tá, constatado o óbvio, o que fazer? Como é que nós vamos ler esse livro que está? Porque vocês percebem que livro, naquela historinha que eu contei, é uma metáfora, né? Então, o que nós vamos ler nesse livro? Então, ele diz assim, é preciso que nos perguntemos, e é isso que eu quero que a gente faça, né? É o que há em nós, em nossos contemporâneos, que nos atrai repetidamente para essas centenas ou milhares de atuações simuladas, estas peças, estas representações, estas dramatizações. Quer dizer, então a questão é, por quê? O que é que tem no drama que nos atrai tanto? Me avisa quando a gente vai acabando. Então, ele diz assim, ok, essa é a pergunta que se impõe. Vocês percebem que as perguntas para o Raymond Williams são impostas pelo material? Né? Então ele diz assim, a resposta, no entanto, depende do ponto de vista do qual fazemos a pergunta. Então aí ele dá uma historiada rápida no ponto de vista. Ficção, representação, sonho indolente. Isso aqui estou lendo de novo. Ficção, representação, sonho indolente, espetáculo vicário, a satisfação simultânea da preguiça e do apetite, distração da distração pela distração. Os Eliotianos entre vocês, eu só descobri isso porque um aluno me falou no curso que eu dei de crítica cultural materialista, né? Isso é uma frase do T.S. Eliot. Distraction, distraction from distraction by distraction, né? Então, ao falar isso, o Raymond Williams dá a fonte.
quem é que despreza essa situação? A crítica conservadora. Aqueles que trazem em si a ideia de que cultura é alta cultura, né? E que algumas pessoas são donas da cultura e elas propagam para os outros de formas diferentes, com alguma generosidade ou com nenhuma generosidade, né? Então, a atitude de, oh meu Deus do céu, as pessoas só assistem besteira, vocês estão imaginando qual é meu plano de fundo, né? É 2024, eu não estou falando de 1974, né? Eu estou falando do que de 1974 tem hoje até hoje, né? Então é isso. Quantos de nós, sim ou não, né? Falamos, meu Deus, que absurdo, TikTok, que mais? Gente, eu sou meio por fora, né? TikTok, fala mais alguma coisa. Instagram, qualquer post é uma dramatização, né? Então nós todos falamos que absurdo, que horror, né? Aí o Raymond Williams está nos ensinando que esta é a atitude errada. Esta é a atitude que te coloca no lugar que eu, pelo menos, não quero ficar, que é o lugar dos guardiões. Eu nunca sei o plural de guardião, como que é? É guardiões? Guardiões, sabe aquelas coisas que você não aprende quando criança, depois não aprende mais? Nós somos de guardiões da alta cultura. Estou fora, né? Eu acho que cultura, como o Raymond Williams acha, eu acho que cultura é um modo de luta. Então não é para ficar com ai que horror, que coisa ridícula, né? Bom, então o primeiro passo do Raymond Williams é esse. Então, quem é que descarta o drama na sociedade dramatizada como lixo cultural? Então, pode voltar. A fatia de vida, que já foi o projeto do drama naturalista, todo mundo lembra, né? Constitui hoje um ritmo voluntário, habitual e interno. O fluxo da ação e da atuação, da representação e da performance, transformado em uma nova convenção, em uma necessidade básica. Quer dizer, essa que é a questão. É uma necessidade básica. Então agora, que pergunta que se impõe? Não vira. Que pergunta que se impõe? O que interessa saber agora? Por quê? Né? Por que acontece isso? E aí vai. Talvez, aí é assim, o mundo sempre foi, em graus variados, complexo. No entanto, o nosso mundo parece que atingiu um grau de complexidade um pouco mais complexo, para fazer uma tautologia, né? Então, sempre as pessoas tentaram fazer sentido do mundo através de representação. Hoje, essa tarefa é cada vez mais difícil. Por isso que críticos da tradição materialista, como Frederick Jameson, propõem a estratégia do cognitive mapping, do mapeamento cognitivo. Ou seja, que a gente olhe as produções culturais a fim de entender o que está acontecendo na sociedade. E entender para quê? Qual é o ponto de entender, diria o Carlinhos? A questão, os filósofos apenas interpretaram o mundo. A questão é mudá-lo, né? Então, quer dizer, nós precisamos, para mudá-lo, nós precisamos interpretá-lo, né? Então, e onde é que nós vamos ler o mundo? Nas produções culturais, né? E tentar analisar o tipo da produção cultural, que no nosso caso é o drama numa sociedade dramatizada. E não porque o Raymond Williams era professor de drama em Cambridge. E isso é a lecture, né? A conferência inaugural dele para dar aula em Cambridge. Não, é porque é isso que se impõe, né? Eu já disse no começo, o material impõe a abordagem, né? Então, muito que bem. E ele diz assim, talvez o que está acontecendo hoje seja o desenvolvimento completo daquilo que Wordsworth observou em estágio inicial. Wordsworth, ok? Poeta inglês, Ayumi, né? Comecinho do século XIX.
Então, eu dizer assim, talvez seja o desenvolvimento completo daquilo que Wordsworth observou em estágio inicial, quando a população das ruas, um novo tipo de multidão urbana, em que as pessoas estão muito próximas em termos físicos, mas são completamente estranhas umas às outras, soa familiar, perdeu qualquer noção comum e estabelecida do que é o homem, e assim precisava de representações. As imagens dos painéis, novos tipos de signo, para simular e mesmo afirmar uma identidade humana. O que é a vida e com que ela se parece, além do mundo provado da mente de cada um, com suas ansiedades, intensidades, conflitos e pressões. Quer dizer, então, a representação serve ao teatro, se desenvolve, como vocês que são estudantes de teatro sabem, na maioria das vezes em momento de crise, né? Agora, a que era que Wordsworth estava reagindo? Né? O Raymond Williams é sempre um pouco críptico, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência lendo Williams, né? Eu já falei isso várias vezes. Ler o Raymond Williams é muito parecido com ler o Antônio Cândido. Eu leio a primeira vez e falo, nossa, entendi tudo, né? Que legal. E depois eu leio de novo e falo, oi, peraí, não é, né? Oi de novo, não é. Então, realmente, olha aí, o que é que o Wordsworth está preocupado com o quê? Com a ascensão do capitalismo, né? O Wordsworth está reagindo às mudanças estruturais na sociedade que se originam do estabelecimento do capitalismo, né? Então, o estabelecimento do capitalismo é acompanhado por uma crescente urbanização, certo? As pessoas vão para a cidade para trabalhar, nas fábricas, né? Na industrialização, e a experiência humana muda de natureza. Então, por isso que as pessoas não sabem mais o que é ser uma pessoa, né? Então, precisa de representação para pensar isso. Façam as ligações com o presente, né? Então, muito bem, agora o Wordsworth, como vocês sabem, era um poeta. E por que o Raymond Williams está escolhendo o drama? O que o drama tem que se presta a essa tarefa? Vocês percebem que nós temos aqui uma tarefa, entender o que é ser humano, né? O que é a vida, com que ela se parece, além do mundo provado, que você já conhece, que você já tem experiência da sua cabeça, da cabeça de cada um, com suas ansiedades, intensidades, conflitos e pressões. Então, cara, o que é ser gente, né? Então, por que ele escolhe o drama? Então, vamos lá. Por que o drama? Passo 4, está acabando. O drama é assim, é um tipo especial, estuda do Raymond Williams, tá? Eu estou, como eu disse, lendo o texto com vocês. O drama é um tipo especial de uso de processos mais gerais de apresentação, representação e significação. Então, é um tipo especial, tem algo no drama que não tem nos outros lugares, né? O drama constitui uma separação precisa de certas formas comuns com objetivos específicos e novos. É uma composição específica, ativa e interativa. Olha que legal, ativa e interativa. Atrapalha vocês eu comentar enquanto lê? Ativa e interativa. Uma ação e não um ato. Tem a nó, vai. Isso é epígrafe para quem estuda teatro, né? É uma ação e não um ato. Uma prática aberta. Foi este drama atuante, variável e experimental, e não o mundo fechado de sinais e significados conhecidos, que se firmou por si só, de modo significativo, sempre em períodos de crise e de mudança. Quando uma ordem reconhecida e ainda formalmente presente é pressionada e testada pela experiência, construindo rupturas e alternativas. Tudo bem? O drama rompeu com signos fixos, estabeleceu uma distância permanente dos mitos e rituais. Lembram da história do drama? Ritual, mito, ritual, blá, 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 se separou e foi uma forma específica ao longo da história do drama. Então, o que o Raymond Williams está fazendo aí é observando por que o drama do ponto de vista histórico.
né? Como é que o drama foi se desenvolvendo. O drama, isso eu já fui, não. O drama rompeu com os significados fixos, estabeleceu uma distância permanente dos mitos e rituais, das figuras hierárquicas e procissões do Estado. Transformou-se, por motivos históricos e culturais precisos, em uma forma mais complexa e atuante de questionar o mundo, né? Então, Raymond Williams diz assim, sou eu que estou elogiando o drama sempre foi uma forma de questionar o mundo, né? Então, o Raymond Williams olha isso, como eu disse, do ponto de vista histórico, né? Do ponto de vista do desenvolvimento do drama. Se nós tivéssemos tempo, nós podíamos estudar o aparecimento das várias formas de drama ao longo da história e como elas respondem a situações sócio-históricas diferentes, né? Como o drama só pode ser entendido em seu contexto sócio-histórico. Não dá para entender nada se falar do drama como a encenação de valores universais que todos nós conhecemos. Porque senão a gente não aprende nada, vocês percebem? Né? Senão você só aprende aquilo que você já sabe. Oh, meu Deus, como diríamos falando do Otelo, o ciúme é uma emoção muito nociva. Ai, nunca ouvi falar nisso, meu Deus, socorro! Né? Não é bem isso? Né? Então, a crítica que faz a compilação dos valores universais faz isso. Né? Então, o Raymond Williams diz assim, não, você tem que entender no contexto sócio-histórico que funciona nas duas pontas. Funciona na ponta em que esse drama foi concebido e encenado e na ponta atual. Né? O que é que esse drama ainda tem para dizer para nós hoje? Né? Que é onde nós vamos chegar no fim. Né? Então, aí vem o passo 5. Vocês estão indo nos passos, passo 1, passo 2, estou fazendo uma leitura. Né? Então, o passo 5 é o que se pode ler. Né? Eu fiquei o tempo todo presa na metáfora daquele livro que eu comecei. Eu estava preparando essa fala e fiquei tão impressionada com aquela história, né, do livro que você tem que ler, né? Então eu falo, olha, e o que eu posso ler no livro do drama? Né? O que eu posso ler no livro do drama? O drama de qualquer época, inclusive a nossa, é um conjunto intrincado de práticas, algumas das quais são incorporadas os ritmos e movimentos conhecidos de um sistema residual, mas ainda vivo. E algumas são exploratórias, os difíceis ritmos e movimentos de uma representação emergente, seus rearranjos e novas identificações. Sob pressões reais, esses tipos diversos são muitas vezes fundidos de modos intrincados e poderosos. Raramente se trata de um simples caso do modelo do drama antigo por oposição ao novo. Então, o Raymond Williams está sempre preocupado com essa coexistência das formas residuais de representação e das formas emergentes. Né? Vocês sabem, porque vocês já leram isso, que ele faz aquela distinção famosa, né, que ele tira do Antônio Gramsci, que é das formas emergentes, residuais e hegemônicas. Hegemônica não precisa dizer o que é, né? E agora, a hegemônica, para falar, ela precisa da linguagem do residual, né? E a linguagem é sempre implacável. Não há uma maneira de dizer uma coisa sem implicar o seu contrário. Não é isso? Né? Então, eu acho que o Raymond Williams atinou aí com uma coisa muito incrível, né? Que é a coexistência do residual e do emergente. Né? E nunca é, como ele disse, simplesmente, ok, joga fora o antigo e vem o novo. É sempre um desenvolvimento, uma coisa intrincada que acontece junto. Né? Tá tudo bem até aí? Então continuemos. Ademais, seria bem mais fácil, como podemos sentir hoje, né? Seria bem mais fácil a gente falar do drama se apenas os atores representassem. Tantã, e apenas os dramaturgos escrevessem enredos. Não é, marqueteiros? Né? Seria bem melhor, né? Mas já superamos essa situação faz tempo, 1974.
né? Quer dizer, não adianta chorar, já foi, né? Que o drama é só de atores e artistas. Naquilo que chamamos de cena pública, ou diante do olhar público, dá uma escutada nisso. Figuras improváveis, mas plausíveis, sempre aparecem para nos representar. Pessoas específicas são destacadas em uma universalidade temporária. Então, de repente, este é o universal. Atenção, atenção, este é o universal. E este processo é tão vivo e complexo que muitas vezes somos convidados a ver essas pessoas ensaiar seus papéis ou discutir os enredos, né? Embora eles não sejam coisas que a gente realmente gostaria de discutir. Ficou claro como é que funciona isso? Quer dizer, o Raymond Williams está vendo como que o drama saiu do teatro, saiu do ritual, saiu das procissões e virou uma coisa de todos os dias, inclusive uma prática social que rege a nossa vida, né? A nossa vida é toda ela regida por dramas. Basta, bom, acho que ninguém mais lê jornal, só eu, basta ler jornal, né? Aquela palavra que ninguém mais aguenta, que é narrativa, né? As narrativas dominam, né? Quer dizer, a discussão é das narrativas. Ninguém mais quer saber de mais nada. Eu não quero mais discutir esse enredo, né? Então, eu estou agora uma outra parte do desenvolvimento do drama. Representações, tipificações, imagens atuantes, papéis ativos a representar que as pessoas estão representando, ou algumas vezes recusando-se a representar. As convenções específicas desta dramatização particular, vejam que são as dramatizações. Um país, uma sociedade, um período da história, uma crise de uma civilização. Estas convenções não são abstratas, elas são concretas, elas estão no nosso modo de vida, elas são profundamente trabalhadas e retrabalhadas em nossas relações vividas. O Raymond Williams tem sempre essa ênfase na experiência do vivido, que é marca da crítica cultural materialista, em oposição à crítica cultural idealista, né? Ele não está interessado no mundo das abstrações, ele está interessado em entender a prática do vivido. Essas são nossas formas de viver e de conhecer, que colocamos em prática todos os dias. E enquanto a convenção tiver consistência, enquanto as relações fizerem sentido, a maioria das práticas reforçam as condições. Até que chega um momento que tem uma crise, uma ruptura, e nós temos uma mudança das convenções. Aí ele conta um pouco da história do teatro, né, que eu não resisti por que está aqui. Ele vai contando, daí chega nessa parte que eu gosto muito. Aí já, gente, vou te contratar. Meio século depois, duas figuras completamente isoladas, seu mundo nunca havia desmoronado, mas sequer havia sido criado. Sentam-se na estrada, esperando o quê? Digamos, Godot chegar. Vamos, eles diziam, mas não saíam do lugar. Quem lembra da peça é isso mesmo, né? Vamos, e não saíam do lugar. Quem mais não saía do lugar? Uma década depois, outras figuras mais radicalmente isoladas eram vistas enterradas até o pescoço. E tudo que se podia ouvir nesta convenção parcial e persuasiva era um grito, uma respiração. Privacidade, privação. Um mundo público perdido. Um mundo público impossível de ser criado. Essas imagens nos desafiam e nos envolvem, pois, para começar, são imagens, pelo menos, da dissensão. Eu acho tão... é de oposição. Em inglês é dissent. E eu não consegui traduzir melhor que isso, mas é realmente formas de oposição. Da discordância pública de formas fixas. Mas naquele outro teatro, a dramatização pública, no mundo, né, é tão contínuo, tão insistente, que a dissensão, a oposição, por si só,
tornou-se fraca diante dele. A dissensão, como qualquer herói trágico moderno, não pode fazer outra coisa senão morrer. Triste, né? Triste, mas verdadeiro, né? Quer dizer, você vai, você assiste, você se impressiona, você acha interessante, você diz, nossa, isso me representa. E daí, as formas do drama público são tão contínuas. O drama público é o que a gente vive na sociedade, né? É a reiteração dos significados e valores hegemônicos. É isso que é o drama público, né? A repetição, a reiteração dos significados e valores hegemônicos. Então, esses são tão fortes, são tão contínuos, que por consequência daquele passo 1, lembra? Nunca teve uma sociedade com tanto drama, né? Que a oposição só pode, como herói trágico, só pode morrer. Eu, como meu amigo Moreira, jovem, nos anos 60, a gente tem muita dificuldade de imaginar, né, que a dissensão só pode morrer. E se eu acreditasse mesmo nisso, eu não teria acordado cedo e vindo aqui falar com vocês, né? E o Raymond Williams também não acreditava, né? O Raymond Williams está escrevendo esse texto para dizer, gente, acorda. E antes de eu passar por um exercício prático, nós vamos tentar analisar uma dramatização contemporaneíssima, a dramatização desta semana, né? Desse mês. Eu queria falar com vocês o último passo desse texto, quando a gente sai do texto e pergunta quais são as consequências teóricas dessa apresentação. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a apresentação neste momento? Porque agora nós vamos pular para um outro pedaço. Tá tudo bem? Tá tudo claro? Então vamos lá. Quais são as consequências teóricas? Aí o Raymond Williams põe nesse texto, que eu espero que vocês vão reler, né? Eu já li esse texto umas 10 vezes e cada vez eu descubro uma coisa nova. Ele tira as consequências teóricas com essa apresentação um pouco longa, mas eu gosto muito, e liga com o começo da minha fala, que é da crítica cultural materialista. Né? Ele repete isso numa outra ocasião, num outro texto dele. Né? O Raymond Williams tem isso que eu acho super legal. Ele é antes do copia e cola, né? E no entanto ele copia e cola várias vezes. Ele pega uma frase e põe lá de novo num outro ensaio dele mesmo, claro, não é plágio, mas eu acho isso super interessante, sabe? Como que diz, olha, daquele jeito foi tão bem dito que eu não preciso dizer de novo. Então olha que legal. Muitas pessoas me perguntam por que, tendo sido formado no campo da literatura e particularmente do teatro, com uma carreira voltada para escrever sobre e ensinar história do drama e sua análise, eu dei uma guinada para o que eles chamariam de sociologia, se tivessem certeza de que eu não ficaria ofendido com a pergunta, que alguns esperam o oposto, esperam que eu fique ofendido, e eu os agradeço. Claro. E eu os agradeço. Eu poderia ter dito, discutido a questão, vocês lembram da questão? Eu dei uma distraída com todo mundo entrando. Quer dizer, por que eu, chiquérrimo, professor de Cambridge de literatura, por que eu virei sociólogo? Tem a dó, né? Sociologia é uma arte menor, né? Como assim compreender a sociedade? Se você pode compreender as grandes obras da humanidade. Então ele diz assim, que nada é essa, né? Então ele diz assim, eu poderia ter discutido a questão que Ruskin, que é um arquiteto e pensador do século XIX, não deu uma guinada da arquitetura para a sociedade. Ele escrevia sobre literatura, mas que ele via a sociedade na arquitetura, em seus estilos, suas intenções, suas estruturas de poder e de sentimento, suas fachadas e seus interiores, e na relação entre eles. Então veja aí, ele está fazendo, o Ruskin fazia uma análise formal da arquitetura. Vocês viram os exemplos que o Williams dá? Olha eles assim, em seus estilos, suas intenções, suas estruturas de poder e sentimento. Todo mundo lembra que é a estrutura de sentimento,
né, que é aquele conceito que o Raymond Williams formulou, né, que é para descrever o sentimento geral de uma época, ou se vocês quiserem ser finos, para compreender o zeitgeist, né? Então é muito bacana que o Raymond Williams colocou essa expressão, porque essa expressão resolve um problema teórico muito grande, que é o problema da base e superestrutura. Quer dizer, como é que as condições reais de uma sociedade aparecem nas produções culturais. É muito mais que isso, mas eu estou simplificando porque eu quero chegar na análise, né? Então, isso ele diz que é uma estrutura que é um termo forte, né? Estrutura, mas é de sentimento, é de algo inefável que você só consegue captar na arte, na representação cultural. Percebem? Ou em tudo, né? Ou em tudo. Vocês entenderam o que é estrutura de sentimento? Não é tão complicado, né? Então vou ler de novo. Na relação entre... Ele pode então aprender e interpretar tanto a arquitetura como a sociedade de novas maneiras. Mas prefiro falar por mim mesmo, Raymond Williams. Eu aprendi alguma coisa quando analisava o drama que me parecia ser produtivo, não apenas como uma forma de interpretar determinados aspectos da sociedade, mas como uma forma de conhecer algumas das convenções fundamentais que associamos à própria sociedade. Ou seja, ao entender a cultura, você entende a sociedade, né? Então é este o livro que você lê, né? É isso que é a nossa obrigação de ler. Esta é a consequência teórica. Este é o gesto fundante do projeto teórico do Raymond Williams e da crítica cultural materialista. Ou seja, você aprende a ler a sociedade na cultura. Ou naquela frase do Antônio Cândido, né, que eu cito em todas as aulas, os meus alunos até sabem de cor, né? Quer dizer, a análise cultural, o Antônio Cândido falou isso no romance, tá? Eu que adaptei. A análise cultural é um instrumento de descoberta. Eu estou vendo meus alunos na plateia rindo porque eles lembram. É um instrumento de fazer eles decorarem. É um instrumento de descoberta e interpretação. Estão vendo? A análise cultural é um instrumento de descoberta, porque tem que descobrir. Está coberta por quem? Pelos valores hegemônicos, pela ideologia, né? Então é um instrumento de descoberta e interpretação, porque não é inteligível, não é dada, né? Você tem que interpretar a realidade sócio-histórica. Então o Raymond Williams está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Vocês percebem? Muito bom. Arte. Eu nem vi, me mandou discretamente 20 minutos, eu nem prestei atenção. Bom, agora então vamos passar um exercício prático. Acabou? Ah, não. Desculpa. Estas, por sua vez, tornam vivos e originalmente ativos algumas das questões do drama. Foi ao olhar sobre as duas perspectivas, a do palco e a do texto, e a da sociedade em funcionamento, sendo representadas em ambos, que pensei ter percebido a importância da sala fechada. Né, que se vocês estudam teatro, sabem o que é, né? A sala no palco, com sua nova metáfora da quarta parede, como um fato social e um fato dramático ao mesmo tempo. A sala está ali, não como uma entre várias outras possíveis convenções cênicas, mas porque constitui um ambiente formador, uma estrutura particular dentro da qual vivemos. Nós todos vivemos dentro de uma sala, né? Dentro da qual vivemos, e também em processo contínuo, como herança e em crise, a forma sólida, a declaração convencional, quer dizer, convencional não no sentido de conservadora, mas no sentido de convenção, né? A convenção nada mais é que um pacto entre quem fala e quem escuta. Isso é uma convenção, né? Então ele diz assim, o que essa convenção está declarando? Ela está declarando como nós vivemos e o que nós valorizamos. Não nós três, nós como sociedade. Percebem? Então é disso que se trata, é descobrir como a gente vive de fato e o que nós valorizamos de fato, não da boca para fora.
né? E para fazer isso, eu insisto antes de passar para a parte prática, para fazer isso nós precisamos analisar os aspectos formais daquilo que nós estamos lendo, do livro que nós estamos lendo. Bom, fim da leitura do Raymond Williams. E nós? O que nós estamos lendo em 2024? Qual é o nosso livro? Olha a banana, olha o bananeiro. Nesse nosso curioso caso aqui, a banana é obra de arte. Uma banana presa na parede com uma fita adesiva. E o bananeiro, bem, o nome dele é Maurício Catelan, artista hypado, badalado e muito criticado também. Uma banana com fita adesiva vendida por cerca de 35 milhões de reais. Quem será o felizardo comprador? Justin Sun é um empresário de criptomoedas que agora vai ter a nobre missão de substituir a banana original à medida em que ela for apodrecendo. Querem ver de novo? Ou já deu? Agora, pessoal, lembra do T.S. Eliot. A distração da distração pela distração. É nesse barco que nós queremos entrar? Nós queremos dizer que coisa mais ridícula. O que é isso? Que coisa mais ridícula, o que é isso? Equivale a dizer o ciúme é um sentimento nocivo. Lembra que todos riram quando eu falei isso? Então presta atenção se nós não estamos fazendo a mesma coisa. Será que não estamos? Mas que coisa ridícula. É ridículo mesmo, so what? Né? E aí? O que nós temos que fazer com isso aí? Agora é com vocês. Vocês é que precisam analisar. Vamos lá? Vamos refazer os passos do Raymond Williams? Primeiro passo era... Não precisa voltar, eu leio. Primeiro passo era o óbvio. Qual é o óbvio aí? Qual é o óbvio? Aconteceu mesmo isso? Claro. Sim. A gente deve bagunçar todo o Marx, né? Imagine uma coisa dessas, milhões num... E de onde vem isso, né? Não, mas isso não é o óbvio ainda. Eu acho. Eu quero o óbvio do ponto de vista formal. O que é isso? Isso é um... Símbolo. É um símbolo no Brasil. Não, gente, é muito chique vocês. Eu quero ir lá pro chão. Eu quero saber o que é isto. É um vídeo... Oi? Uma banana com uma fita isso, e essa... colada na parede de um museu considerado arte. Isso, e o que nós estamos vendo aqui, é uma apresentação, né, uma dramatização, não é uma dramatização? Desse fato que aconteceu mesmo. Então o cara pegou essa venda dessa banana, já esqueci o número, porque eu sou de letras. 35 milhões de dólares e o narrador, que eu não sei quem é, o mestre de cerimônias, o MC, ele está contando, né? Ele está contando este fato que saiu em todos os jornais. Sei lá, vocês não leem jornais, mas deve ter saído na rede social. Todo mundo que eu falei que tinha visto, né? E então, agora é isso, você tem razão. É uma banana pregada na parede que vale 35 milhões de dólares. Depois eu fui fazer pesquisa desse objeto e fiquei sabendo que ele vem com 35 instruções para como que o proprietário pode ir mantendo a banana viva, né? Então vem isso. Ok, ótimo. O que isso nos diz sobre a nossa sociedade? O que nós aprendemos aí? Vejam bem, vamos aos detalhes, não é isso que a gente tem que fazer? Eu já fui no passo 1, óbvio, no passo 2 eu já comecei com ele, que era quem descarta no lixo cultural, né? E o passo 3 era por quê? Por que tem isso? Por que esta forma? Por que hoje em dia a gente fala assim? O que se pode ler nessa forma? Essas são as perguntas que interessa fazer. Vamos tentar responder? Então vamos lá. Quais são os elementos constitutivos
dessa narrativa. Quais são? Primeiro, nós temos um fato. O fato que é uma obra de arte. O que é essa obra de arte? Agora pensem um pouco na história da arte, na história da representação artística em museu. É a primeira vez que tem uma coisa dessas? Não, já teve o urinol, né? Já teve ainda bem que você falou deixando, eu sempre confundo deixando com o outro, com o Dali. Eu sempre confundo, né? Então, ele já botou um urinol. O que o Duchamp, que agora a gente olha e fala, oh meu Deus, o Duchamp estava, o que ele estava fazendo? Por que ele pôs um urinol no museu? Qual era o objetivo dele? Questionar a valorização e as formas de arte e a museificação, né? Ele estava apontando para o fato de que as obras de arte são valorizadas a priori, né? Não importa o que elas sejam, né? Mas elas são valorizadas a priori. Então, num certo sentido, o Catellani, acho que é esse o nome do artista, está fazendo isso, Maurício Catellani, ele está fazendo isso. Nunca ouvi falar, tá? Eu procurei por causa da banana, porque eu estava preparando essa fala e alguém me contou dessa banana. Eu achei que tem a cara do que nós precisamos estudar, né? Tem a cara do drama na nossa sociedade dramatizada, né? Muito bem, então o Catellani foi lá e fez essa banana. O que ele pretendia com isso, além de ganhar 35 milhões de dólares? Né? Mas tudo bem, vocês podem falar, foi só por dinheiro. Mas foi por dinheiro através da representação da banana. E o que é a banana? É uma fruta, é um símbolo fálico, né? E a banana é algo que morre, que se extingue, né? Então tem toda uma história atrás da escolha da banana. Por que ele não pendurou, sei lá eu, um ursinho de pelúcia na parede, né? Ou um urinol, né? Por que ele não fez isso? Porque a banana remete, né, à fragilidade da vida, né? E à extinção, que é um tema central da nossa sociedade, de um lado da sociedade, né? De um lado da sociedade que pensa, né? Que pensa, meu Deus do céu, o planeta está se extinguindo, como é que eu faço? É quase como se o Catellani pendurasse algo vivente na parede, né? Agora, se ele pendurasse um cachorrinho, todo mundo, a Sociedade Protetora dos Animais, ia gritar. Mas vocês percebem que tem um pensamento atrás, né? Então, ele pendurou a banana e a banana deve ser trocada. Quer dizer, a ideia não é que se apodreçam as bananas, né? Então, isso do lado do Catellani. Então, isso é uma revelação da obra em si, né? E do outro lado, que mais que tem aí? Que outro conteúdo que tem aí? Tem outro conteúdo. Tem esse conteúdo da obra, mas não é sobre isso que o cara está falando, o narrador. Eu queria saber de quem é esse vídeo, mas eu não peguei. Sabe quem é o MC? É o TikToker. Ah, é TikToker? Eu acho que é um shorts, Whatever is that. Quem que é shorts? São esses vídeos curtos. Eu conheço shorts, aquela roupinha curta. São esses recortes de pouquíssimos segundos. Tá. Então a gente não sabe quem é o TikToker. Não tem autor? Esse post viralizou. Eu sei. Por que esse post viralizou? Essa é a outra pergunta. Tudo bem, é engraçado? Claro que é. É ridículo? Claro que é, mas é só isso? Ou viraliza só o ridículo? Qual é a estrutura de sentimento? Agora eu vou radicalizar. Qual é a estrutura de sentimento que está por trás dessa banana? A questão do investimento em arte como uma forma de distinção social. De distinção e de ganhar dinheiro também, né? Porque me chamou a atenção essa informação, eu tinha visto essa notícia, mas me chamou a atenção nesse vídeo ele falar que é uma pessoa que investe em criptomoedas. Então já me fez pensar sobre essa questão de ser uma obra que
não está marcada pela sua materialidade apenas, porque ela é efêmera, né? A gente tem que tocar. E isso também tem uma conexão com essa pessoa que se interessa por uma moeda que a gente está vendo agora, que cresceu, que é virtual. Foi a 100 qualquer coisa ontem. Eu não sei o que é. Sem a fração, $100, $1.000, sei lá. Está subindo loucamente por causa da eleição do Trump, né? Que é a favor das criptomoedas. Muito que bem. E o que é uma criptomoeda? Agora eu vou, por favor, uma aula. Não, não precisa. Mas o que é que representa uma criptomoeda? É a abstração da abstração pela abstração. Né? Porque o dinheiro é em si mesmo um valor abstrato, como diria Marx. Por isso que ele não bagunça o Marx, ele reforça o Marx. Porque, verdade, tá na cara. Então a criptomoeda é isso, é uma abstração de uma outra abstração, né? E é uma forma de acumulação de capital desligado de governo, desligado de produção, desligado de imposto, né? Então é uma forma que dá acumulação pela acumulação. O que isso nos diz? Isso nos diz que nós chegamos num estágio. Vocês querem falar? Quanto tempo tem? É ela que está te emocionando. Tem 10 minutos. Tá, não, eu não sei se eles querem falar. Sim. Entendeu? Mas, bom, mas aí tem 10 minutos, depois você. perguntas. A gente pode contar essa parte como perguntas também. Então, alguém quer falar mais? Antes de eu ir para coisa. Então, vamos. Oi, fala. Mais elementos, eu quero mais elementos. Tem um elemento que eu esqueci de falar. E lavagem de dinheiro, né? Porque é tão abstrato que pode ser qualquer coisa. Uma galeria pode assinar um cheque em branco, né? Falar isso é arte, o dinheiro entra. Com certeza é uma forma, a criptomoeda deve servir e para lavar dinheiro. Eu realmente não tenho estudo sobre isso, mas eu imagino que sim. Que der. Agora, uma outra coisa. Pois tem também a própria representação do cara que comprou, né? Quer dizer, como ele se coloca socialmente, quer dizer, o que ele quer atingir, né? Ele é um Lourenço de Médici. Vocês percebem que ele é um Lourenço de Médici? Claro, porque o cara está simplesmente dizendo. Como é que ele está pegando? Ele está atraindo para si a distinção social que historicamente é ligada à posse das artes. Então é engraçado ele ser Lourenço de Médici, só que é verdade também, né? É claro que é engraçado, mas é verdade também, né? O cara ele está se autopromovendo, ele está se colocando no cenário mundial como um mecenas. Mecenas é ruim, não gostei dessa minha palavra. Porque não, na verdade é um investidor, né? Agora, vai saber se o Lourenço de Médici também não era um investidor. Né? Vocês entendem que é disso que se trata? Agora, faltou ainda uma última coisa antes da gente chegar na interpretação. Fala. Posso só colocar uma Por outra coisa favor. também? Que me fez pensar agora nesse momento que você falou sobre a autocultura e tudo. E eu fiquei pensando assim, será que as pessoas ficariam tão chocadas se no vídeo, em vez de ser a banana com a fita, fosse aquele quadro famoso do Leonardo da Vinci? Será que isso chamaria tanto a atenção das pessoas? Porque será que não está assim, será que não é hegemônico já, de que aquilo é a alta cultura? Então tudo bem você pagar 35 milhões, mas se a gente for assim, provocar um pouco essa questão, é basicamente um pedaço de madeira com tinta, né? Está escrito Leonardo da Vinci, mas é basicamente, materialmente falando, é uma madeira com tinta. Então, me chama a atenção também isso, assim, né? Porque a grande questão do absurdo associado a essa venda dessa obra é o fato de ela ser uma obra de arte conceitual e não uma obra de arte. Portanto, ela material, replica. Desculpa, né? eu fiquei entusiasmada. Não, mas é isso. Portanto, ela replica a abstração da criptomoeda. Vocês percebem? Que a obra de arte da banana é um conceito. Então, ela é tão abstrata quanto a criptomoeda. Nós estamos falando da abstração da criptomoeda. Fala. Não, porque
pensando nessa coisa da desmaterialização, é uma banana que vai se desmaterializar, por mais que ela seja substituída, essa vai desmaterializar. Pensando na desmaterialização da criptomoeda, que é a desmaterialização da moeda concreta, né? Que por mais que seja um conceito, ainda é concreto. E aí pensando, viajando, aí voltando lá nos anos 60, lembro que Debord falando, né, que a sociedade do espetáculo é o capitalismo concentrado em imagens. Agora a gente tem o capitalismo concentrado na desmaterialização. Mas ainda assim uma imagem, né? Ainda tem uma imagem. Não, mas é incrível, claro que é. E, efetivamente foi bom você fazer essa intervenção, porque eu acho que justamente uma das coisas que me atraiu nesse short. Eu aprendo tão rápido. É short que fala? Pode falar, eu aprendi nesse shorts. Só tem um short. Mas o pessoal fala inglês, eu acho. Ok. Fala em plural. Então, nesse corte, isso é corte, a mesma coisa que corte? Que nem tocador, player. Ah, tá. Então, nesse treco aí que a gente viu, né, o que me chamou a atenção é justamente eu vou chegar no desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, né? Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta. Se a gente falou hoje na nossa conversa sobre drama naturalista, sobre romance burguês, que gênero remete esse shorts? Que gênero é esse? Que gênero de apresentação? A que remete para vocês? A primeira coisa que remete para vocês? Ainda faltou olha a banana, olha o bananeiro, mas o que remete para vocês? Show de variedades. Em propaganda, né? É um anúncio, né? Na verdade, a linguagem e a encenação é de propaganda. Inclusive tem olha a banana, olha o bananeiro. E essa coisa ser muito rápido, intenso, falar alto e chamar atenção, a exaustão, né? E o que o anúncio faz? Ele está lá para ajudar a gente pensar sobre o produto anunciado, para nos informar sobre o produto anunciado, como diria um agente de propaganda, né? Um cara que está vendendo, mas assim, precisamos informar os seus clientes sobre o produto. Ou para transmitir um sentimento, ou para transmitir um bem-estar, né? Ou um mal-estar. Quer dizer, o anúncio não quer mais informar, o anúncio agora quer produzir sensações, não é isso? Não é? Coca-Cola é isso aí? You can do it. Eu já comprei o Nike e não consegui saltar daquele jeito. Fiquei muito triste. Né? Quer dizer, são coisas que são feitas para deixar a gente se sentindo bem, né? E isso daí faz a mesma coisa, não fala nada, né? Quer dizer, por isso que eu perguntei até se vocês queriam assistir de novo, mas vocês já estão acostumados a esse ritmo. Esse ritmo faz parte da vida de vocês. Eu sei porque não faz da minha, porque eu sou velha, né? Então, assim, eu ultimamente, às vezes eu começo a assistir um filme e eu falo, não quero essa velocidade de tomada, de fala, eu não quero. Eu quero no que no Visconti, pelo amor de Deus. Sabe, assim, uma coisa que tá lá para eu olhar, para eu refletir. Isso aí tem uma superficialidade, né, que me remete a um artigo do Jameson que me fez pensar nele, que é a estética da singularidade, que é um artigo excelente em que ele leva adiante aquela análise famosa que ele faz do pós-modernismo, como uma nova superficialidade. Vocês viram a superficialidade? Ele diz que a estética e é um evento singular. O nosso mundo é o mundo da singularidade. Ups, aconteceu. E o que traz o mundo da singularidade? Ele cerra as relações com o passado, certo? Isso é único. Cadê a história disso aí? Né? Então cerra as relações com o passado e, mais grave ainda, barra as relações com o futuro.
né? Que futuro é? Não existe futuro, né? A compreensão Só do existe. todo. Claro, vou chegar ali, né, Lucas? A ideia da totalidade, quer dizer, barra completamente a compreensão da totalidade, embora a nossa análise, isso que é analisar a contrapelo, por mais superficial que ela tenha, podia ter usado essa palavra, né? Por mais rápida que ela tenha sido, também é ruim, porque são todas partes disso aí. Por mais improvisada que ela tenha sido, né? Ela ainda assim nos fez ver a totalidade, que é o sistema capitalista, que está neste momento na sua fase de maior abstração, né? É o que a gente chama de a cultura do dinheiro, que é até o título de um livro de ensaios do Jameson, que eu e o Marcos Soares traduzimos, que foi publicado pela editora Voz. Mas nossa cultura é a cultura do dinheiro. E a personagem principal desses shorts, quem é? Aquela que eu inconscientemente esqueci, né? Vocês viram que eu esqueci? Era os 35 milhões, era 35? 35 milhões de dólares, né? Quer dizer, tá lá, é disso que se trata, né? É a sociedade dos 35 milhões de dólares. A coisa mais central nesse anúncio, que é um anúncio, né? Nessa propaganda, ela é propaganda do quê? O que efetivamente está sendo vendido? Os 35 milhões de dólares. Né? O que está sendo vendido aí não é a banana, não é o questionamento da arte, não é a criptomoeda, embora tudo isso faça parte. Eu estou dizendo que o central nesse anúncio é o dinheiro, né? E a fascinação que o Freud adoraria explicar, né? Sobre o dinheiro, né? Então, vocês viram que nós pegamos os passos do Raymond Williams e conseguimos compreender melhor, não integralmente, não de forma cabal, mas eu aprendi muita coisa com esse anúncio, não sei vocês, né? Então, eu acho que é isso que a gente devia fazer nos nossos projetos de pesquisa e de estudo, né? Entender o que nós vivemos e o que nós valorizamos. É isso aí. Alguém quer perguntar alguma coisa?